eu sou a Aline Pelliccioli, eu sou especialista em comportamento humano e essa profissão que me escolheu. Inicialmente, quando eu me formei, eu achava que a minha missão era trabalhar dentro das empresas, com grandes corporações, na área de desenvolvimento humano. Com a necessidade de que minha voz fosse um pouco mais alta do que apenas aquilo que eu verbalizava, porque eu era muito novinha, eu fiz tudo mais cedo. Eu entrei na escola mais cedo, eu me formei mais cedo, eu comecei a atuar nas empresas numa idade muito cedo e eu percebia que se eu não tivesse conhecimento, minha voz não seria ouvida. Então, o que eu fiz foi entrar num loop absurdo de conhecimento de tudo que você imaginar, logo no início da minha vida jovem. E eu acreditava que a minha missão estava dentro das empresas. E por isso, eu comecei, cada vez mais que eu trabalhava com desenvolvimento, eu começava a perceber, caramba, mas toda vez que eu vou trabalhar com alguém, não importa o nível hierárquico, não importa a posição que ocupa, eu percebo que a gente acaba destravando algo que aconteceu na infância ou na adolescência, que é o que hoje está, de alguma forma, sabotando ou travando o avanço dessa pessoa. E aí eu comecei a me interessar por essa área um pouco mais voltada para a juventude. Juntou isso com também o fato de que eu tenho uma adolescente em casa, eu recebi do universo, do mundo, de Deus, essa missão de encaminhar um ser humano. E eu também, esse é um dos papéis que talvez o que eu mais gosto de desempenhar é esse da maternidade. E eu descobri que eu juntei as duas coisas. Eu comecei a estudar para ser uma mãe melhor, para poder ter mais conhecimento e agir da melhor forma com meu filho, dando o melhor exemplo, dando as melhores possibilidades, dando o melhor encaminhamento e sabendo onde deixá-lo errar. E quando vi, estava já nessa área de adolescentes. Já faz alguns anos que eu trabalho com adolescentes. Eu sou apaixonada por eles. Acredito que a fase que eles vivem é uma fase gostosa, é interessante, é cheia de descobertas e às vezes um pouco complicada também de lidar, no sentido de incompreensão. E ao longo desses trabalhos, ao longo dessa jornada com os adolescentes, eu percebi que os pais demandam bastante de mim a questão de informações. Tantos mitos, tantas coisas que não se sabe se é verdade ou se não é. E essa necessidade de entender o que está acontecendo para que também eles possam ser pais que atuam de maneira assertiva e benéfica, trazendo sempre efeitos colaterais positivos ou minimizando quando não é possível que todos os efeitos sejam positivos, que fez com que eu criasse esse canal para que eu pudesse compartilhar com vocês informações, co-criar com vocês possibilidades e distribuir informações que muitas vezes ficam retidas porque a adolescência não costuma ser a idade onde as pessoas mais buscam informação. Elas acreditam que de 0 aos 7 anos se forma o caráter e depois disso você tem pouca possibilidades de alterar ou de moldar, burilar o seu filho. E principalmente na adolescência, onde ele já começa a ter, ele ou ela começa a ter mais autonomia, mais desejo próprio e começa às vezes se rebelar em relação a algumas coisas, fica um pouco mais difícil. E essa jornada pode ser mais fácil. Por isso que eu estou aqui, para que a gente possa, a partir de agora, espalhar mais fluidez na educação e na vivência do adolescente dos nossos filhos.